Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 56 minutos na capital do Amazonas. Desde já, muito obrigado a você que está aí ligado na Band, acompanhando a nossa programação local. Você estava até ainda há pouco aí com as minhas queridas amigas Conceição e Socorro Sampaio e o Câmera 13. A partir de agora, o Cidade Urgente no ar, e todas as quartas-feiras nós abrimos espaço para um convidado especial para nós conversarmos, falarmos a respeito dos interesses do povo do nosso estado. E hoje o nosso convidado é o secretário de Segurança, Paulo Roberto Vital. Secretário, muito obrigado pela sua presença para nós conversarmos a respeito de uns assuntos, de um dos temas mais importantes, que é a segurança pública. Obrigado. Nós que agradecemos, queremos cumprimentar a você, Álvaro, e a todos os nossos telespectadores, falando a respeito, como você já disse, desse tema que é palpitante e que todos nós temos o maior interesse em que a segurança do cidadão, a nossa segurança, portanto, ela esteja sendo prestada como um serviço do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, da melhor forma, né, com os investimentos que o governo tem feito, e nós temos enfatizado muito essa questão. Os momentos da segurança pública no estado do Amazonas se revestem de duas, digamos assim, vertentes, uma antes e outra depois da implantação do programa Ronda no Bairro. E isso é notório, né? E é muito fácil de a gente entender por quê. Ora, onde antes nós tínhamos uma cidade como Manaus, da ordem de aproximadamente 2.850.000 habitantes, sendo monitorada, digamos assim, através do policiamento ostensivo, fardado, através das nossas viaturas, com cerca de 50 viaturas, né, até 2011, hoje nós temos esta mesma cidade, com essa população estimada em aproximadamente, aliás, quando eu falei 2.850.000, seria o estado, 1.850.000 habitantes. Estes moradores todos, onde nós damos esta visibilidade, com esta visibilidade, o dobro do efetivo do que era empregado em um turno de serviço, com as viaturas dando um salto de 50 para cerca de 180, né, a 200, então isto sobressai. E depois a divisão da cidade de Manaus pelos setores, onde cada setor desse é coberto por uma viatura com 2 motocicletas. Bom, isto o investimento que foi feito pelo governo do estado no programa Ronda no Bairro. O Ronda no Bairro implantado em janeiro de 2012, tendo seu término em dezembro do ano passado, portanto, aí nós tivemos o decorrer do ano de 2012 com a implantação desse programa. E que hoje nós estamos colhendo estes benefícios, estes resultados, que são resultados satisfatórios, comparando-se 2012 com 2011, que 2011 apresentava um índice elevado com relação a essa natureza das ocorrências. 2012, a partir mais especificamente do mês de agosto até os dias atuais, portanto nós estamos aí no 17º mês em que está havendo uma redução nesse índice de criminalidade, principalmente nos crimes praticados contra a vida, como é o caso de homicídio, latrocínio. Só para se ter uma ideia e os nossos telespectadores entenderem, comparativamente estes meses com do ano passado, os meses anteriores, nós simplesmente poupamos aí cerca de 292 vidas aproximadamente. Agora, isto são dados estatísticos, aquilo que nós aferimos, aquilo que nós trabalhamos para programar as nossas ações com mais intensidade ainda. Se formos analisar aquilo que nós deixamos de mensurar pelo que deixa de acontecer, aí nós temos ganhos também. Porque justamente a produtividade pela maior apreensão de armas, maior apreensão de drogas, isso tudo é produtividade. Eu quero lembrar também aos nossos telespectadores que o espaço está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta ao secretário, quem tiver alguma denúncia de algo que esteja acontecendo aí no seu bairro, participe também do nosso programa pelos nossos telefones que estão aparecendo aí neste exato momento. Secretário, quando é que o Ronda do Bairro ele começa a atingir outras cidades que não as cidades aqui da região metropolitana de Manaus? Conforme o governador Omar Aziz prometeu e está cumprindo, nós temos ainda este mês de dezembro a implantação em 3 municípios, o Maitá, Itacoatiara, Parintins.
E para o ano vamos estender aí por mais 12 municípios. A partir daí, seguirá então a programação, tomando por base aqueles municípios que se apresentam para nós com as características de um maior índice, digamos assim, de criminalidade, densidade populacional, e que a gente precisa atender também por causa daquelas calhas dos rios que são estratégicos em termos principalmente do tráfico de entorpecente, que nós sabemos que a partir daí é a raiz, digamos assim, a causa de tudo que acontece, né, com relação à questão dessas naturezas de ocorrência. Daí é que vem esses pequenos furtos, vem os roubos, vem os assaltos, vem as tentativas de homicídio, violência doméstica mesmo. Quando você tem uma pessoa que é dependente, que começa no seio da família, aquilo já passa a ser um problema familiar. Quando sai da casa e passa para a rua, passa a ser um problema da polícia. E termina sendo um problema de saúde. Por quê? Depois que esse elemento se torna um dependente químico, aí o Estado vai ter que dar a proteção. E como o governador Omar Aziz anunciou ontem na inauguração do 28º DIP lá na colônia Antônio Aleixo, isto aí eu estou trazendo agora também de público, né? Conforme ele, no mês de março aproximadamente, o Estado estará inaugurando aí um centro de recuperação para estas pessoas que necessitam, principalmente aqueles que de baixa renda, as famílias que têm aí seus filhos, seus familiares, que passam por esta situação, que uma mãe muitas vezes não sabe mais o que fazer com o filho. Uma avó, como nós temos casos que eu recebo no meu gabinete diariamente, denúncia dessas pessoas, às vezes uma avó que manda prender um neto porque espanca dentro de casa quando não tem dinheiro para comprar droga. Então, estas coisas são aqueles fatos que mais a gente se depara no dia a dia e que a partir daí é que a gente sabe que vem toda, digamos assim, uma desorganização, um problema que gera esse incômodo às pessoas. Seu celular furtado, alunos que estão indo para as escolas e que levam sua mochila para poderem alimentar o seu vício com a droga. Perfeito. Bem, falando a respeito desse programa Ronda nos Bairros, também no interior do estado, nós temos uma participação agora direto de Parintins. A gente vai chamar agora o nosso repórter Cleimer Carneiro. Vamos aqui à tela. Boa tarde, Cleimer. Boa tarde, Álvaro Campelo. Parintins continua assustada por conta dos inúmeros casos de furtos, roubos, tentativas de homicídio. A violência, todos os dias, tem chamado a atenção da população. Inúmeros casos são registrados na Delegacia Interativa de Polícia. Apesar do número limitado de policiais, a polícia continua fazendo a sua parte, trabalhando, prendendo os acusados. Ontem, por volta das 16 horas, policiais civis prenderam em flagrante o deficiente auditivo Anderson Baima dos Santos, 31 anos, residente do bairro da União. Ele foi preso acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos. O caso chegou ao conhecimento da delegacia especializada por intermédio do Conselho Tutelar, que foi informado pela mãe da vítima. Anderson será encaminhado na manhã de hoje à cadeia pública municipal. De acordo com a delegada Ana Denise, titular da especializada de combate ao crime contra o menor, a criança relatou em depoimento que já vem sendo abusada desde os 4 anos de idade. E outro fato que chamou a atenção, uma guarnição da Polícia Militar, comando do Cabo Guido, prendeu na madrugada desta quarta-feira um homem de velocidade que estava tentando adentrar uma residência em um conjunto no centro da cidade. Com ele, a polícia encontrou uma faca de aproximadamente 50 centímetros. Álvaro Campelo, a questão dos jogos escolares que acontece em Parintins. Na semana passada foi paralisado por conta da violência no interior do ginásio de esporte da Ilha da Sayag. Jovens em vez de praticar esporte estavam se degladiando. A polícia teve que intervir no assunto e hoje, para adentrar o ginásio, precisa ser revistada todas as bolsas dos alunos. Inclusive, já foram encontrados facas, tesouras, canivetes e estiletes. Enfim, um caso que chamou realmente a atenção da população parintinense. E nós precisamos cada vez mais de segurança. Fazemos um apelo ao secretário-geral de Justiça do Estado do Amazonas para que realmente possa olhar com carinho para o município de Parintins. E a expectativa da população parintinense aguarda com ansiedade a instalação do programa Ronda nos Bairros para que possa minimizar
acontecendo aqui na ilha do Trabarana, direto de Parintins, Cleimer Carneiro para o Cidade Urgente. Ok, então, tá aí, portanto, a participação do Cleimer, né, direto de Parintins. E, secretário, uma cidade como Parintins já tem uma incidência de criminalidade muito semelhante a uma capital como Manaus, não é isso? Álvaro, deixa eu agora falar aquilo que eu costumo enfatizar sempre. Não pense a nossa sociedade, os nossos cidadãos, como você acabou de ver agora, os nossos telespectadores também. Uma violência dessa praticada com uma criança, uma violência doméstica, o que a polícia tem a ver com isso? Hã? Nós não podemos ter a polícia no interior de cada residência. Nada. Então veja bem. Em nenhuma parte do mundo isso acontece. Em nenhuma parte do mundo. Então não esperem que simplesmente o Ronda no Bairro ou a polícia vá resolver o problema da violência como se bastasse você colocar um policial em cada quarteirão, em cada esquina. Não. Infelizmente, e eu pergunto sempre isso, nós temos que nos engajar todos, quando eu digo todos, a sociedade devidamente organizada. E nós temos aí os poderes constituídos, nós temos os conselhos, enfim. E perguntamos, é esta a sociedade que nós queremos? Uma sociedade violenta? Uma sociedade onde hoje você tem os festivais de rock, você tem os FC, você tem, enfim, outros eventos que, no meu entendimento, fomentam a violência para estas crianças que ainda não têm a formação que um adulto tem e que quando sai às vezes de um cinema, quando sai às vezes de assistir um filme daqueles que é de violência, ele sai dali querendo quebrar tudo, querendo brigar, querendo... Então estas coisas nós temos que analisar muito, com muita reflexão, e começa pela questão da família. Quando eu me dirijo à família, é núcleo familiar, não é um ambiente de promiscuidade, onde ali vive um homem e uma mulher com 5 filhos, que ela não sabe muitas vezes quem é o pai, ali usando droga, bebendo, espancando-se mutuamente em frente àquelas crianças. Isto é violência. E é isso daí que depois a polícia vai combater. Ou seja, os efeitos daquilo que está sendo fruto, que está prosperando de uma criança que está, digamos, naquele ambiente de promiscuidade. Acabamos de ver aqui Parintins. Então, quando o governo do estado, que prioriza a área da segurança pública, investindo o que o governador Omar Aziz tem investido, cerca de 320 milhões, 100 milhões agora para esse interior do estado com a implementação do programa. E Parintins, esse ano, já recebe o Ronda no Bairro? Também está programado para receber o Ronda no Bairro. Nós temos que enfatizar também o seguinte: não basta a repressão, não basta a polícia preparada para prestar este policiamento ostensivo. O governo também oferece os programas sociais, o governo está colocando aí as escolas de tempo integral. Então, as famílias têm que olhar para este lado também. Nós temos os nossos programas sociais, o A Minha Vida nos nossos distritos integrados de polícia, que acompanham estes casos, que na maioria dos casos, cerca de 75% que chegam nessas delegacias, são frutos de quê? Violência doméstica, que tem que ter um acompanhamento psicossocial. Além do mais, outros grupos como nós temos do Provida, Previne, Formando Cidadão, Proerd, então se oferece alguma coisa para que este jovem possa sair das ruas e praticar as boas ações nessa convivência harmoniosa com os demais. Senão, nós vamos continuar combatendo a violência dessa forma e cada vez mais crescente. Porque quando um pai se descuida de um filho, ou quando um responsável por esta criança não o acompanha, ele vai ser adotado, tenha certeza, pelo traficante. É verdade. Já se fala há muito tempo que a segurança é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos nós. Continuamos aqui conversando com o secretário de Segurança, Paulo Roberto Vital. Estávamos falando da necessidade do envolvimento de toda a sociedade para combater a violência. E nesse aspecto, secretário, a gente fala também do papel das famílias, mas também o papel da escola, o papel das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, das associações de bairro, que tem realmente que se irmanar no sentido de encontrar atividades, encontrar ações que possam fazer com que, em especial, a criança e o jovem também
tenha ocupação para que, como o senhor falava ainda há pouco, ele acabe não sendo adotado pelo tráfico. Com relação ao que você está falando, nós estamos agora mesmo com a execução de um programa, desses nossos programas sociais, levando às escolas, em especial da Zona Sul, Caravana da Cidadania. Ela está há 2 meses quando nós instalamos na escola. Já percorremos cerca de 38 dessas escolas, atingindo um público de 10 mil e tantos alunos. E semana que vem, provavelmente, estaremos encerrando. Escolas estaduais e umas 6 da rede municipal. Essas palestras que estamos fazendo junto aos pais, junto aos alunos, ao corpo docente, de como prevenir estes adolescentes para que não descambem para o mundo das drogas. E me chamou a atenção quando eu saí numa dessas palestras, quando na entrada do colégio, conversando com umas crianças que ali estavam sentadas, e aí algumas delas vieram comigo: vocês são da polícia? Eu disse: sim, nós somos sim, estamos aqui conversando com vocês. Ela disse: eu queria ser polícia. Que bom e tal, mas por quê? Eu disse: não, porque eu quero ser do mal, eu quero matar. Mas espera aí, é assim que você olha? É assim que você vê? Para você ver, uma criança ainda em formação. E é até interessante, deixa eu colocar isso, porque nós estamos recebendo, secretário, muitas ligações, mas de pessoas que até não querem participar ao vivo, temendo represália, falando da violência de alguns membros da polícia. E o senhor toca nesse assunto. Como é que a Secretaria de Segurança lida com aqueles maus policiais, aquelas pessoas que infelizmente acabam colocando uma farda, mas se portam de forma inadequada? Como é que a Secretaria de Segurança lida com esse tipo de caso? Nós temos mostrado transparentemente para toda a nossa população, para os nossos cidadãos. Felizmente, na nossa família, que não é pouca, é numerosa, cerca de 12 mil membros aproximadamente, nós temos a totalidade, digamos assim, né? Está envolvida, está engajada com a boa causa. Isso aí, se não fosse, nós não estaríamos com esses dados confiáveis e transparentes, que fomos objeto, inclusive, de elogios por parte da própria secretária nacional de Segurança Pública, através do Fórum Brasileiro, que foi agora divulgado recentemente esses dados. Então, os dados que nós apresentamos são dados confiáveis, que eles trabalham, inclusive, isso no cenário nacional. Dito isto, todos os casos que nos são apresentados como denúncias que chegam ou via corregedoria, que a nossa corregedoria ela funciona de forma totalmente independente, ou mesmo através de denúncias, né, a mídia, no caso, estampando, de ofício nós mandamos instaurar os procedimentos. E os resultados são também apresentados da mesma forma como eles chegaram como denúncia. Então, estes casos nós temos mostrado: prisão de policiais militares, prisão de policiais civis, a exclusão do nosso quadro. Então, vocês que nos assistem e que estão vendo eu falar estas coisas são testemunhas de que, da mesma forma que são denunciados, eles também passam por esse grau de penalidade, dependendo da gravidade do fato. Infelizmente, nós temos sim alguns desvios de conduta, mas, como eu me referi anteriormente, a totalidade, eu diria, né, está engajada em favor desta causa, que é a proteção do cidadão, a proteção do bem, do patrimônio. Perfeito. Bem, tem um telespectador que quer participar, mas não quer se identificar e quer fazer uma pergunta ao secretário. Boa tarde. Alô, boa tarde. Pois não, querido. Boa tarde, pode falar. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para o secretário sobre o que tipo de controle que eles fazem em cima dessas rondas, dessas viaturas do Ronda no bairro. Porque eu tenho acompanhado aqui próximo da minha residência, que eu vejo às vezes essas viaturas paradas. Eu já tentei solicitar viatura uma vez do Ronda no bairro precisando de um serviço, e eu fui informado pelo setor que não havia viatura disponível para a minha área aqui. Não foi uma. Qual é o seu bairro? Isso. E eu já cansei de ver viaturas que param aqui, às vezes, inclusive em festa, tem festa de residência particular, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Outro dia eu liguei e o pessoal do atendimento disse: não, o senhor vai lá e filme, tire foto, mas como é que a gente vai fazer isso? Você não pode fazer isso, né? Por motivos óbvios. Você sabe que você não pode fazer isso.
E a gente eu queria saber como é que fica esse controle em cima desse pessoal, da polícia, porque eles estão tratando isso como um patrimônio privado, né? É uma coisa que não pode acontecer. Já houve, inclusive, casos recentes aí de até pessoal fazendo sexo, foram encontrados fazendo sexo dentro de viaturas. Isso aí foi notório, que saiu na mídia aqui, não é uma invenção de ninguém, né? Eu queria saber como é que o secretário trata disso. Perfeito. Secretário. Eu agradeço a sua participação e todas as vezes que você, como qualquer outro telespectador que também tenha alguma denúncia a fazer, você tem o 181, que não precisa você se identificar, nós preservamos a fonte. Você tem o meu gabinete, se você quiser conversar pessoalmente, trazendo estes fatos realmente, que nós de imediato mandamos apurar. Como você, solicitando o apoio de uma viatura, e você não tiver obtido o resultado imediato, você tem não só o número que está nesta viatura, que é do próprio aparelho celular, que a guarnição tem o dever de lhe atender, como você tem o 190 e você tem também os telefones dos comandantes da SICOM que distribuem para a comunidade que mora naquela circunscrição com os setores que são cobertos pelas viaturas do Ronda no bairro. Nós estamos ouvindo aqui uma denúncia com relação a uma viatura, como nós temos recebido também pelas redes sociais, inclusive, elogio pela atuação e o tempo médio de atendimento por ocasião da chegada e de evitar que acontecesse alguma tragédia. Então, se nós fizermos este balanço, tende a pender mais ainda para o lado positivo do que do negativo. Mas o negativo nós recebemos que é para podermos aprimorar ainda mais os nossos serviços. Perfeito. Olha, gostaria de continuar. Este assunto é um assunto realmente que nós passamos aqui por longas horas conversando, é um assunto complexo, importante para a cidade, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Secretário, quero agradecer imensamente a sua presença e desde já convidar para que o senhor retorne outras vezes para nós conversarmos e aprofundarmos mais esse assunto. Com certeza, porque a única forma que nós temos de realmente nos aproximar mais ainda é através da mídia, né? Eu que participo muito das reuniões, ainda ontem participávamos de uma reunião no São Raimundo com líderes comunitários, onde, para vocês terem uma ideia, foram premiados policiais militares e civis pela integração das ações e pelo que eles têm prestado de bons serviços àquela comunidade. Então o que nós buscamos é a excelência dos nossos serviços, é isso que nós buscamos. E você, telespectador, é fiscal, é nosso fiscal, denuncie, tá? Aquilo que está dando certo, aplauda. O que está dando errado, nos procure para que nós possamos corrigir. Muito obrigado. Conversamos aqui com o secretário de Segurança Pública, Paulo Roberto Vital. Agradeço a você pelo carinho da audiência. Na sequência da programação tem Ação na TV com Nonato Oliveira.